Mestrado profissional em letras, Prof. Letras. Seminário da disciplina Alfabetização e Letramento, ministrada pelo Dr. Rodrigo Aragão. Apresentado por Genivaldo Guimarães dos Santos. Título do artigo: Convergência e diversidade no ensino de línguas, expandindo visões sobre a diferença. Esse artigo é de autoria da doutora Valquíria Montemor. Doutora Valquíria Montemor possui graduação em Letras Inglês-Português, mestrado em Filosofia da Educação Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1990, e doutorado em Linguagem e Educação pela Universidade de São Paulo, em 1999. Atualmente é professora livre-docente da Universidade de São Paulo. Suas pesquisas recentes concentram-se em linguagem e educação, novos letramentos, multiletramentos, crítica e construção de sentidos, pedagogia crítica, formação de professores. No contexto do mundo globalizado, o ensino de línguas é marcado por tensões relativas ao entendimento de língua e cultura enquanto veículo de informação e comunicação. É a partir desse entendimento que determinado idioma como o inglês insurge-se como língua estandarte para o mercado de trabalho e relações internacionais em consequência do processo socioeconômico e político atual. Essa hegemonia do idioma inglês é amplamente divulgada enquanto instrumento de comunicação no mercado de trabalho nas sociedades globalizadas. E, ideologicamente, a globalização chancela um modelo linguístico tido como unificador e universal, ao mesmo tempo em que exclui a natureza plural dos idiomas, perante os quais a língua inglesa é vista como um idioma transnacional e, por isso mesmo, convergente, suscitando alguns conflitos diante da diversidade. Nesse aspecto, o ensino de uma segunda língua deveria possibilitar o diálogo com a diversidade e consequente percepção crítica. Sobre a visão de convergência e diversidade. Partindo desse desenho conceitual, por ora apresentado, a educação formal sempre teve um papel decisivo na formação dos indivíduos, ora educando-os para a cidadania, enfatizando competências e habilidades, ora adestrando-os tecnicamente para o mundo do trabalho. Esse último aspecto acaba por interferir decisivamente em seu papel de sujeito cidadão, por minar o seu poder de escolha e de avaliar criticamente essas mesmas escolhas no plano individual e coletivo, como também as consequências advindas de suas decisões. É nessa direção que a autora analisa a função educacional escolar enquanto fator de convergência e homogeneidade relacionada à qualificação e socialização, contrastando com a diversidade e heterogeneidade, que no dizer de Biesta exclui a subjetificação. Esse é um termo que a própria autora faz uma ressalva que foi cunhado por esse Biesta, e ela fez a tradução literalmente. Assim perdura no imaginário veiculado pela escola e praticado na sociedade uma perspectiva monolíngue e monocultural, inicialmente reforçada pela linguagem tecnológica através de uma lógica linear e convergente. Esse pensamento contrasta com o que seria aprender uma língua estrangeira na concepção desse mesmo autor, cujo pensamento advoga que a escola deveria se voltar para a formação do aprendiz, sem excluir a importância do trabalho, da realização pessoal e participação social na interação com o mercado diverso, plural, apesar dos esquemas de convergência sustentados pela escola tradicional. Nesse contexto, a teoria dos letramentos proposta por Calantes e Cooper mostram que há uma preocupação com os currículos e pedagogias escolares voltada para uma preparação para o mercado de trabalho. Entretanto, essas mudanças paradigmáticas propostas por esses mesmos autores
provocadas pelas transformações sociais e culturais, nem sempre foram acompanhadas pela escola. Para esses acadêmicos há três momentos sócio-históricos do currículo. Primeiro, os cursos se mostram prescritivos e o conhecimento é de natureza bancária. Toma aqui emprestada a palavra de Paulo Freire. É produzida pela escola. Segundo, valorização das necessidades dos alunos centrado em competências individuais. Terceiro, sócio-histórico, por reconhecer que há caminhos, alternativas diferentes de aprendizagem, observando formas diferentes de construção do saber em defesa de uma aprendizagem ubíqua, em que a escola deixa de ser o único local de aprendizagem e o conhecimento construído esteja para além dos muros da escola. Na atualidade, a questão da língua e da cultura enquanto domínio de conhecimento, nas relações interpessoais e culturais, durante muitos séculos, são relativizadas pelo processo da globalização, disseminadas pelas ideias de pesquisadores como Langer e Knobel, Cope e Calantes, os quais exploraram novos conceitos teóricos denominados letramentos e multiletramentos. Do ponto de vista sociocultural histórico, o conhecimento de que a língua inglesa é apresentada como se possuísse um caráter cultural global e de acesso à tecnologia digital tem possibilitado o processo de globalização por ser marcado pelo conflito ideológico entre o conhecimento padronizado, concebido como universal e recentemente visto como global. Tal conceito, numa sociedade globalizada, atrelado ao modelo restrito de cultura, país, território ou região, fez com que o ensino de uma determinada língua estrangeira, como é o caso do inglês ou de outras línguas, passassem a serem vistas em seus processos de estandartização. Nesse aspecto, as teorias dos letramentos propõem uma reflexão crítica acerca do que seja uma pedagogia ideologicamente engessada em relação ao ensino de idiomas. Tanto assim é que vertentes dos letramentos são compreendidos dialeticamente, considerando que o conhecimento verbal universal deve ser constantemente reinterpretado e relativizado em seu caráter transitório, cuja reinterpretação entre o que é local e global passa por um processo de mistura criativa, entre aspas, em que o jogo de poder permanece inalterado, apontando para a reconstrução da linguagem tecnológica. Mesmo assim, a concepção de cultura sob o paradigma da diversidade favorece o aprendizado de uma língua estrangeira de acordo com a teoria do letramento, tornando possível nos dias atuais. Espera-se, portanto, que a função educacional, cultural, linguística das línguas estrangeiras adicionais possam sobrepor-se ao valor globalizante da língua inglesa, ancorada na multiculturalidade, objetivando-se ampliar a percepção crítica sobre as questões subjacentes à diversidade. Língua estrangeira e educação para a diversidade. O ensino de língua estrangeira promovidos pela escola é consequência de uma visão colonialista e mítica em relação à língua inglesa, segundo Pennycook, cujo poder político impõe um padrão de comunicação que tende a anular a diferença e a pluralidade cultural de um idioma, numa pretensa relação de neutralidade para a comunicação entre os que precisam ou desejam participar das sociedades globalizadas. Dentre as formas de letramento e ou multiletramento, tem-se consolidado aquelas que apresentam uma proposta política cujas teorias procuram repensar o papel da língua estrangeira na escola, numa perspectiva transdisciplinar e de alteridade que possibilite o conhecimento de outras culturas, sem abdicar dos valores de sua própria cultura, ressignificando as concepções de língua, cultura e sociedade,
necessária para a construção de sentido em um mundo tecnológico, digital e globalizado. Considerações finais. Esse artigo analisou dados relativos ao ensino de língua inglesa em escolas públicas e consequente formação de professores, o qual evidencia dados relativos à cosmovisão dos docentes em relação à construção de sentidos em texto marcado pela homogeneidade ou heterogeneidade, uniformidade versus diversidade. A análise aponta para resultado de maior familiaridade com o texto em que predomina a homogeneidade, parcial abertura em se tratando da diversidade, estranheza, desconforto diante de textos que expressam um certo grau de diversidade e total estranhamento para os textos menos ortodoxos. Constatou-se que a concepção de língua, cultura e sociedade, no exercício de construção de sentido de textos e imagens, segundo essa pesquisa, é marcada pela prevalência de conceitos tradicionais convergentes sobre a influência de valores globalizantes nas práticas escolares. A partir dessas reflexões propostas pelas teorias dos letramentos para com os idiomas, as tradições educacionais relacionadas ao ensino de língua estrangeira são repensadas e relativizadas enquanto instrumento de comunicação em um mundo globalizado, marcado pela tecnologia digital que reclama por mudanças sociais nestas últimas décadas.